Pessoal, nesse vídeo vamos analisar o Fundo Imobiliário de Base 10 do segmento de shopping, o CPSH11. Pelo menos na minha visão, o melhor desse segmento em fundos imobiliários de base 10. Não quer dizer que ele seja o melhor fundo imobiliário de shopping, não é isso que eu estou dizendo. Porém, entre as opções que temos de fundos imobiliários de shopping de base 10, ele é o que tem mostrado melhores números, o melhor desempenho e é o que tem uma maior quantidade de participações em shoppings e uma vacância relativamente pequena. Então seria uma boa opção de estudo e quem sabe, se o fundo se encaixar nos seus critérios de investimento, você também poderia investir nele futuramente. Vamos aproveitar também para considerar o seu último relatório gerencial que saiu durante essa semana, que é correspondente aqui ao mês de dezembro de 2024. Vamos analisar como é que o fundo ele vem se desempenhando e qual a expectativa para esse ano aí de 2025, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. O CPSH11, como vocês podem notar, no momento está sendo negociado a R$ 9,14. Então, um ativo de base 10. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 13,5% aproximadamente, e seu P sobre VP está de 0,77. Então, ele está com o deságio sendo negociado abaixo do que seria o seu valor justo, o seu valor patrimonial. E também podemos notar que o fundo tem apresentado uma boa liquidez média diária, superior aqui a 2,5 milhões. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar o seguinte: o fundo ele conta com um pouco mais de 13 mil cotistas. Lembrando que esse fundo ele é recente, ele começou lá no ano de 2023. Seu valor patrimonial por cota, no caso, que seria o seu preço justo, é os R$ 11,64, e seu último rendimento pago foi de 10 centavos por cada cota. Além disso, em patrimônio, ele tem aqui um pouco mais de 900 milhões de reais. E se descermos aqui, podemos conferir o seu histórico de pagamentos e rendimentos, desde aqui do ano de 2023 até agora. E podemos notar que ele vem mantendo essa média aqui de 10 centavos por cada cota que ele tem pago. Tem alguns meses que ele paga um valor um pouco maior, porém, na sua mediana, é sempre aqui na casa dos 10 centavos por cada cota. Vamos aqui agora, pessoal, no relatório gerencial, considerar alguns pontos, sobre como o fundo ele se desempenhou durante esse último mês de dezembro. Então ele menciona aqui o seguinte no comentário do gestor, que durante o mês de dezembro recebemos os aluguéis referentes à competência de novembro, representativos da Friday, que de um modo geral apresentou um bom desempenho de vendas. O desempenho do setor como um todo foi muito positivo no mês de dezembro, impulsionado pelas vendas natalinas, que registraram um crescimento de 5,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, movimentando aí quase 6 bilhões de reais entre os dias 19 e 25 de dezembro de 2024. Já no caso do portfólio, no caso dos shoppings que o CPSH11 ele tem participação, o desempenho em dezembro foi muito superior, com os ativos registrando um crescimento de 13,6% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Então, mostrando assim que o crescimento em vendas dos shoppings que o fundo atualmente tem participação foi bem superior à média nacional, que foi de 5,5%, a dos shoppings do fundo, de modo geral, foi de 13,6%, mostrando assim que os seus ativos, os shoppings que ele tem participação, são ativos de qualidade. Ele continua mencionando aqui que a taxa de ocupação dos shoppings atingiu 95,44%, o que representa uma leve redução, uma redução pequena de 0,08% em relação ao mês anterior. E na comparação com o mesmo período de 2023, a taxa se manteve aí estável. Então, mostrando assim que sua taxa de ocupação atualmente é de aproximadamente 95,5%, então ele tem apresentado aí uma vacância física de 4,5%, o que é uma vacância relativamente baixa, Então isso é positivo. Ele faz aqui um resumo de 4 shoppings que atualmente ele tem participação, então ele fala aqui sobre a taxa de ocupação e se houve crescimento com respeito às vendas por metro quadrado. Um pouco mais embaixo aqui, ele também menciona que com um desempenho robusto no período natalino e perspectivas positivas para o início de 2025, seguimos confiantes na geração de valor e na performance dos shoppings que compõem o portfólio do CPSH11. Então a expectativa, pelo menos até agora, é positiva. Lembrando que o fundo ele está em processo de venda de alguns ativos. Tem aqui 3 shoppings que o fundo ele tem participação. Ele está fazendo as tratativas para poder vender essa participação que ele tem, que vai trazer aí um lucro realmente interessante para o fundo CPSH11. Aqui vocês podem ver o número de cotistas, como vem aumentando no decorrer do tempo. Então, todo mês, mais investidores têm investido
do CPSH11, e aqui também podemos ver o seu demonstrativo financeiro. Então, referente aqui ao mês de dezembro de 2024, nota-se como o seu resultado foi bem superior aos meses anteriores. Isso por causa, como mencionou, né, da Friday, que foi final do mês de novembro, e também com respeito às vendas natalinas, o que provoca aí uma receita bem maior. Então, somando aqui todo o lucro que o fundo ele teve durante o mês de dezembro e diminuindo pelas suas despesas, que ele menciona aqui, quais são elas? Despesas do fundo e de performance. O fundo ele ficou com um valor para poder distribuir de R$ 6.060.000, o que corresponde aqui a 8 centavos por cada cota. Porém, o valor que o fundo ele distribuiu foi aqui de R$ 7.969.000. Então, ele gerou uma receita menor do que o valor que ele realmente distribuiu, que havia sido o valor aqui de 10 centavos por cada cota. Mas como o fundo ele tinha resultado acumulado, então ele aproveitou esse resultado acumulado para conseguir manter o seu patamar de rendimentos. E ele menciona aqui ainda que ele tem um resultado acumulado de 2 centavos por cada cota, que ele pode continuar usando, né, nesses próximos meses para conseguir manter o seu patamar de rendimentos, que, como eu mencionei, ele vem mantendo aí na faixa de 10 centavos por cada cota. O fundo ele tem sua alavancagem, porém aqui a gestão ela peca em não mostrar o cronograma de pagamento, né, das suas amortizações. Esse é um ponto que a gestão da Capitânia ela tem que melhorar, ela tem que trazer no relatório gerencial como é que o fundo ele vai pagar as dívidas e com respeito ao cronograma. Porém, aqui a gente consegue ter uma noção, né? Ele tem aqui de passivo, no caso dívidas, R$ 130 milhões, que são obrigações por aquisição, que corresponde a R$ 112 milhões aproximadamente, e contas a pagar, que corresponde aqui a um pouco mais de R$ 18 milhões. Então, o valor total que o fundo ele tem em dívidas é de R$ 130 milhões. Ele tem aqui disponível para poder pagar o seguinte, ele tem aqui 8,8 milhões em caixa disponível, né, para poder pagar, porém, ele também aqui tem FIIs estratégicos, que ele também pode vender esses ativos, né, que ele tem e gerar liquidez. E ele também tem aqui ativos financeiros, que ele não menciona quais são, que corresponde aqui a um pouco mais de R$ 24 milhões. Aqui no site, ó, Status Invest, você até consegue ver quais os fundos imobiliários que atualmente ele tem posição. Então, note-se que ele tem a maior posição nesse fundo aqui no JCIN11. Somente nesse fundo ele tem um pouco mais de R$ 120 milhões. Então, são nesses fundos imobiliários que atualmente o CPSH11 ele investe. E como eu mencionei, a qualquer momento ele pode vender cotas desses fundos imobiliários para poder gerar caixa, né? Aqui, pessoal, a gente pode ter uma noção de onde é que estão localizados os shoppings que o fundo ele tem participação. Então, ele está aqui localizado em 4 estados, que se destaca aqui São Paulo, que a maioria está localizado lá, Ceará, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Então, são nessas 4 localidades que os shoppings que o fundo ele tem participação estão localizados. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver qual é o nome de cada um dos shoppings que ele tem participação. No momento, são 10 ativos que ele tem participação. Aqui ele menciona alguns desses shoppings bem conhecidos, né, na região. Aqui também podemos ver sua taxa de ocupação, como já mencionado, de 95,5%. Também podemos notar que suas vendas, comparando aqui novembro de 2023 com novembro de 2024, aumentou 9,7% nos shoppings que o fundo ele tem participação, no caso no acumulado, né? Cada shopping teve um aumento diferente, porém no acumulado foi de 9,7%. E também seu resultado operacional, comparando aqui novembro de 2023 com 2024, subiu 10%. Então mostrando assim que seus ativos realmente são ativos de qualidade. No decorrer do tempo, ele tem diminuído a sua vacância física, aumentando a sua taxa de ocupação. Então, isso é um sinal muito bom, que a tendência é continuar aí aumentando essa taxa de ocupação. Aqui a gente pode ver também um resultado operacional, comparando aqui suas vendas por metro quadrado. Então, ele pega aqui todos os meses do ano, de 2020 até 2024. E a coluna que corresponde aqui ao ano de 2024 é essa última, maior, entre todos esses meses. Então, mostra que desde janeiro de 2024 até o mês de novembro, todos os meses em 2024, o fundo ele teve um resultado de vendas maior comparando com os outros anos. Então, isso é positivo para o fundo. O mesmo acontece aqui com seu resultado operacional por metro quadrado. Nota-se que o ano de 2024 foi muito melhor durante todos os meses do que os anos anteriores, de 2020 até 2023. Então, isso nos mostra uma tendência positiva para esse ano de 2025. A tendência é os meses de 2025 ser melhor do que... E aqui, pessoal, ele faz um resumo sobre cada um dos shoppings que atualmente ele tem participação. Então, ele vai novamente mencionar o nome do ativo, o preço de aquisição,
a localização desse shopping, o ano de inauguração, área bruta locável do shopping, a participação adquirida pelo fundo CP-SH11, a sua área bruta locável própria do fundo imobiliário e sua taxa de ocupação. Ele menciona aqui também sobre suas vendas por metro quadrado e seu resultado operacional por metro quadrado. Então aqui você consegue ter uma noção sobre cada um dos ativos do CP-SH11, dos shoppings que atualmente o fundo ele tem participação. Então você pode descer aqui, tem também as imagens, né, que você pode notar como são shoppings realmente bons. Então, como eu mencionei, ele faz um resumo aqui geral sobre cada um dos shoppings que ele tem participação atualmente. Lembrando que alguns desses ativos são destinados a pessoas com um alto poder aquisitivo. Então, são pessoas que têm aí um maior poder de compra, beleza? Então, esse é o fundo imobiliário CP-SH11. Como eu mencionei, o fundo tem mostrado bons números, tem uma taxa de ocupação muito boa, uma vacância aí relativamente baixa, né, pequena. É um fundo que vem entregando bons rendimentos, tem ativos bons, são bons shoppings que o fundo tem participação. Seus resultados operacionais desses shoppings que o fundo tem participação vem crescendo no decorrer dos anos. Vocês viram aqui pelo gráfico, né? Eu mostrei para vocês como os resultados operacional por metro quadrado e também suas vendas por metro quadrado têm aumentado. Então a tendência é o ano de 2025 superar o ano de 2024. Isso é muito benéfico para o fundo imobiliário do modo geral, porém a gestão aqui peca de algumas maneiras. Como eu mencionei, ela não mostra cronograma de pagamento das suas amortizações, ela faz de uma maneira aqui bem simplificada, falando aqui sobre o passivo do fundo. Então seria interessante a gestão ela mostrar exatamente o que é que o fundo ele está devendo, de que maneira que vai pagar e também o cronograma desses pagamentos, para que a gente consiga aí ter uma noção maior e isso passe uma maior segurança para o investidor. Quando a gestão ela é transparente, ela mostra todos os pontos, o investidor se sente seguro para poder investir naquele fundo imobiliário, beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários o que é que você achou desse ativo. Como eu mencionei, não é o melhor fundo imobiliário de shopping, tem ativos muito melhores, muito maiores do que ele, porém, se comparado com os ativos de shopping base 10 que atualmente temos disponível, esse é o fundo que tem mostrado aí um melhor desempenho e tem uma melhor estrutura para se investir atualmente. Mas deixe nos comentários a sua opinião. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.